Pronto, estamos gravando. Essa é a primeira parte dos exercícios de funções inorgânicas. Essa primeira parte, então, a gente vai falar sobre ácidos e bases, tá? E aí, a segunda, a gente entra nos sais e óxidos. Questão número 1. Em condições ambientes, o cloreto de sódio, NaCl, é sólido. E o cloreto de hidrogênio, HCl, é um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições, mas podem se tornar eletrólitos em outras condições experimentais. Então ele está dizendo assim, olha, o NaCl sólido não conduz eletricidade. Assim como o HCl gasoso também não faz. Tá? A gente já tinha comentado um pouco sobre isso na aula de forças intermoleculares, não sei se vocês lembram, que o HCl, ao contrário do que muita gente acaba pensando, ele não é um líquido. Ele é preparado, na verdade, na forma de uma solução. Mas ele, no estado físico puro, dele é gás. Tá? Uma moléculazinha pequena. Lembra que moléculas pequenas têm interações moleculares fracas. Então, a tendência é que ela, ou ela é muito volátil, ou ela já é um gás mesmo. Tá? Aí, olha o que ele fala. Ambos não conduzem nessas condições, mas podem se tornar eletrólitos em condições experimentais. Quer dizer, eu posso transformar o cara num eletrólito. Identifique as alternativas a seguir como falsas ou verdadeiras e comente. Então é meio que um resumo, tá? Eu vou fazer um resumo, gente, e aí nesse resumo eu vou responder A, B e C ao mesmo tempo. Então vai ficar meio que um mapinha mental. Acho que fica mais fácil da gente fazer assim do que ficar A, B ou C, tá? Gente, vamos lembrar algumas coisas aqui, vai. O NaCl, ele é um composto iônico. Certo? Qual que é a estrutura... Qual que é a estrutura de um composto iônico? Olha o que eu ia falar, gente. Presta atenção no que eu ia falar. Eu ia falar assim. Vê se vocês detectam algum problema nessa frase. Qual a estrutura molecular de um composto iônico? O que essa frase tem de errado? Um composto iônico, ele não é molecular porque ele é iônico. Não tem como você falar que uma coisa é molecular e iônica. O composto iônico ele é formado por íons, até aí beleza, em retículo cristalino. Tudo bem? Eu vou tomar a liberdade de voltar um pouquinho no slide, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por favor. Ó, essa imagem ela fala tudo o que eu quero dizer agora. Quando o composto iônico está no estado sólido, vamos dar um zoom, né? Zazoeira, ó. Quando o composto iônico está no estado sólido, todos os íons estão formando uma estrutura rígida, que é um cristal. Então, eu tenho cargas que não se movem. Se eu tenho cargas que não se movem, eu não tenho como conduzir corrente. O composto, né? O composto, tá? Quando você põe na água, a água dissocia os íons. E aí ele passa a conduzir corrente. Então, o composto iônico, eu vou voltar. Se vocês quiserem que eu volte o slide, vocês mandam aí, volta o slide, tá? Eu vou passando aqui. Gente, olha quanta coisa a gente já viu. Meu Deus do céu. Ó, volta, 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 volta. Eu tô indo. Lesado. Ai, ai. Tá. Então, ó, em água, dissocia. Aquela velha equaçãozinha que todo mundo conhece, ó. Tum, em água, dando Na mais AQ, mais Cl menos AQ. Ok? Ô, gente, deixa eu lembrar um trem aqui com vocês. Tenta imaginar uma situação assim, ó. Imagina que eu tenho aqui uma bateria. Imagina que eu tenho uma bateria. Tá? Aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. Certo? Aí aqui eu vou colocar uma placa. Tá? Então essa placa, ela está ligada diretamente no polo positivo.
da bateria. Essa outra placa, ela está ligada no polo negativo da bateria. A gente está entrando na parte de eletrostática e, spoiler, já estou quase terminando de gravar a parte 2 de eletrostática, daquela aula de eletrostática. Na parte de eletrostática, a gente fez exercícios de eletrização. Mandei para vocês exercício de eletrização, já está no canal, tá, gente? E vou mandar, a segunda parte da lista era uma lista de leis de Coulomb. Força, K, Q1, Q2, eu estava gravando ela agora à tarde, tá? Então estou terminando, mando para vocês. Eu queria ver se eu conseguia mandar hoje antes de dormir. Não sei como é que vai ser a noite, ainda é longa aqui, viu? Então fiquem atentos a isso. Por que eu estou contando isso? Porque a gente vai chegar logo, logo na eletrostática, na parte de campo elétrico, que eu amo de paixão. Podem me xingar aí com o microfone fechado, se quiser abrir o microfone também pode abrir, mas eu amo o campo elétrico. Seu escroto. Aí, ó, falei, eu sabia, eu amo mesmo. Tudo bem, né, meu? Sabe aquele ditado, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, é aquela velha coisa da mãe, que pra mãe, o filho dela é sempre o lindo, né? Ela é sempre o lindo. Ai, adoro provocações. Então, ó, voltando. A gente aprende o seguinte, quando você põe duas placas paralelas, uma com carga positiva e outra placa negativa, perto, surge nelas um campo elétrico. De maneira muito simples, o que significa isso? Significa que se a partir de agora você colocar aqui uma carga Qzinho, se essa carga Qzinho for positiva, ela se desloca para a esquerda. Se essa carga Qzinho for negativa, ela se desloca para a direita. Tudo bem? Eu posso chamar isso de um movimento ordenado de cargas? O que vocês acham? Dá para chamar isso de um movimento ordenado? Dá. Você tem umas cargas indo para um lado e outras cargas indo para o outro. Qual é o nome que a física dá para um movimento ordenado de cargas elétricas? Não é corrente? Então, tenta entender por que um composto iônico conduz corrente quando ele está dissociado. Porque ali a carga pode se movimentar. Vamos lembrar que para isso acontecer precisa ter água. Ok? Tranquilo. Beleza. Isso eu chamo de dissociação. Um composto tipo HCl, vamos fazer aqui os contrapontos. Ele é um composto molecular. Um composto molecular, galera, como o próprio nome diz, é molécula. Então ele tem geometria, ele tem polaridade, ele faz interação intermolecular. Composto iônico não tem geometria, ele é um cristal. Composto iônico não tem polaridade, ele é iônico. Ele tem pedaço negativo e positivo, tudo junto ali. Tá? Só que os compostos moleculares, então aqui eu posso colocar todas essas coisas que eu falei, eu podia colocar aqui, ó. Então tem geometria. Lembra da aula de geometria molecular, né? Polaridade, lembra do vetor de polar, né? Vetor lá que puxa para um lado, puxa para o outro, polaridade. Faz interação molecular. Que tipo de interação molecular ele faz? Nesse caso, de polo permanente. Tá? Percebe que está tudo está juntando agora na cabeça? Né? É tudo assim, o que eu quero dizer com tudo juntando na cabeça. É preciso que vocês entendam a importância de cada aulinha na compreensão do negócio. Tá? A química não dá para dividir muito, cara. É diferente da física. A física até você ainda consegue dar umas divididas. Puta, ó, vou falar de ótica, então eu quase não falo de, por exemplo, trabalho. Né? Quando você fala de trabalho, você está falando de mecânica. Aqui não dá para separar uma coisa da outra. Em água, ele pode fazer isso? Na verdade verdadeira, ele não faz exatamente isso. Em água, ele ioniza. Ioniza. E o lance da ionização ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a água, na dissociação, ela só separa os caras. Aqui ela reage com o HCl. Ela faz isso aqui, ó. Joguei na água, né? O cara tá lá na água. Tum. H2O. Líquido.
virando H3O mais aquoso mais Cl menos. Isso aqui é o que a gente costuma representar como H+, né? Quando você escreve H+, aqui, ó, pode perceber, quando você escreve H+, aqui, você não põe a água aqui na reação. Tá? A gente comentou isso na aula, não sei se vocês vão lembrar. Mas no final das contas, galera, o que importa nisso tudo? Gerou íon, não gerou? Gerou íon dissociado, dissolvido dentro da água. Então conduz corrente. Tá? Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, ó, acho que a gente respondeu as coisas. Ó, o item A, né? O NaCl conduz corrente elétrica no estado líquido. Opa, peraí, Danilo. Estado líquido é a mesma coisa que estado aquoso? Não. Estado aquoso é quando você pega o cara e coloca ele em água. Certo? Ó. Você põe a água ali, ele está dissociado. Isso aqui você faz na sua casa. Se você quiser, você faz isso aqui lá na sua casa. Vai lá na cozinha, pega sal e põe na água. Agora, eu desafio você na sua casa derreter sal. Pega sal, põe na panela e deixa lá o negócio queimar. Não vai queimar a panela e o sal não vai derreter. A panela vai começar a esturricar e o sal não derrete. Por quê? Porque o ponto de fusão do sal é 900 graus. Mas, Danilo, o que acontece em 900 graus? Então, ó, fusão do NaCl. O NaCl... Opa, peraí. Perdão. O NaCl, no estado sólido, é um cristalzinho. Vocês imaginem a intensidade da força que o Na- faz no Cl-. Lei de Coulomb. A gente está falando sobre isso lá na física. Né? Na lei de Coulomb, o positivo atrai o negativo. E lembra que na lei de Coulomb, quando eles estão muito pertinho, a força é grande. Você imagina quão pertinho está o Na do Cl lá dentro. Então você imagina a intensidade dessa força. Para você quebrar a ligação iônica, você vai aquecer. Você dá energia. Não sei se vocês já chegaram a ver a aula de termologia que a gente gravou essa semana. As três primeiras partes já estão lá. E uma das coisas que a gente fala no começo da primeira parte é que a temperatura mede a agitação de molécula. Só que se você começa a dar muito calor para a substância, as moléculas começam a usar energia para se separar. Não necessariamente para se agitar. E aí é quando ocorre a mudança de estado. Então, a temperatura, quando você dá calor, o calor vai fazer com que os íons se quebrem e gerem isso aqui, ó, Na+ e Cl-. Notem a diferença quando eu escrevo aquoso ou líquido. Aqui não tem água. Isso aqui está a 900 graus Celsius, gente. Tenta imaginar sal a 900 graus Celsius. Parece lava de vulcão. Chega até a brilhar mesmo. Chega a encandecer mesmo. De tão quente que é. Tá bom? Beleza? Outra coisa que eu queria comentar, ainda só para encerrar esse item A, né, que a gente comentou. Tem uma, na matéria que a gente estuda para vestibular, não sei se vocês lembram, tem uma aplicação importante onde a gente usa sal derretido. Onde que a gente usa sal derretido? Que matéria da química que a gente estuda que a gente tem que falar de sal derretido? Alguém manja? Começa com E. E termina com eletrólise. Tá? Que a gente estuda dois tipos de eletrólise. A eletrólise em água e a eletrólise ígnea, tá? Beleza? A gente vai voltar a falar. Aí no item B, ó, o HCl conduz mal corrente elétrica no estado líquido. Então, peraí, deixa eu só anotar as coisas aqui, ó. O NaCl conduz corrente no estado líquido, verdade. Ele está dissociado, conduz corrente. O HCl conduz mal corrente no estado líquido. Verdade. Por quê, gente? O estado líquido não é a mesma coisa que aquoso. Estado líquido é líquido, ó. Isto
e isto são tecnicamente a mesma coisa. São moléculas. O que eu preciso ter lá dentro são cargas elétricas. Então, a única forma de você transformar um composto molecular em cargas elétricas é pondo na água. Você ionizou ele, tá? Então, no estado líquido não teria porquê. Aí, a frase C, na verdade, é o resumo que eu meio que falei aqui. Ó, tanto o NaCl quanto o HCl são eletrólitos em água, tá? É basicamente o resumo, então, da alternativa C. Tá? Da frase C, né? Tá. Beleza? Podem printar se vocês quiserem aí. Professor, Oi. olha só, eu não entendi, porque a teoria de Arrhenius que o senhor falou que o HCl é um eletrólito. É isso. E todo eletrólito em água Conduz corrente. torna-se conduz corrente. Sim. E estado líquido não tá em água? Não. Estado líquido é um outro estado físico. Porque, veja, estado líquido é isso, ó. É uma substância pura no estado líquido. Quando você põe o HCl em água, se você perguntar para mim assim, Danilo, qual é o estado físico que você está vendo? É o estado líquido. Mas ali eu não tenho só HCl. Eu tenho ele misturado com água. A questão toda é que o HCl no estado líquido, primeiro que HCl no estado líquido, a gente vai ter que imaginar aí uma temperatura próxima a menos 100 graus Celsius, tá? Tenta imaginar uma substância que ela só consegue ficar líquida a menos 100 graus Celsius, tá? Mais ou menos por aí a coisa. Essa substância, estando, o que significa dizer que ela está no estado líquido? Que as moléculas estão meio pertinho uma da outra, não é? Então tá meio que assim, ó. Tudo pertinho uma da outra. No estado gasoso, as moléculas estariam mais afastadas, certo? Basicamente é isso que diferencia um estado físico. Então, quando você olha para um estado líquido e olha para um estado gasoso, o que você vê são moléculas mais próximas ou mais afastadas. Ponto. Essas moléculas não podem conduzir corrente, porque elas não têm carga. Então, a questão toda, em relação ao estado físico, é que para o HCl, estar no estado sólido, estar no estado líquido, ou no estado de gás, ele não vai conduzir de jeito nenhum. Porque o que você tem ali dentro são moléculas que não têm carga. Só que acontece o seguinte, quando você pega esta molécula que não tem carga e joga na água, essa molécula reage com a água, dando origem a uma coisa positiva e uma negativa. É um processo muito mais complicado, vamos dizer assim. Tá? E aí sim, essas coisas que são positivas e negativas, por estarem soltas na água, então você percebe que a água ela vai exercer dois papéis aqui. Ao mesmo tempo em que ela vai formar os íons, ela vai quebrar o ácido e formar os íons, o fato deles estarem dentro de um monte de água ainda faz com que eles possam se movimentar. E aí o negócio conduz corrente, por causa das carguinhas que estão andando. Tá bom? No estado líquido, voltando à questão aqui, estar no estado líquido não significa estar misturado com água. Tá? Nesse estado líquido, eu tenho partículas que até se movimentam. As moléculas estão ali, se mexendo, tranquilo. Porém, não tem carga. Então, se você colocar uma molécula de HCl aqui dentro, ó, que eu tinha falado, ó, tenta botar uma molécula de HCl aqui, ó, dentro do campo elétrico. Se a molécula não tem carga, ela não anda. Entendeu? Você percebeu a diferença? Agora, tem uma questão aqui, viu? Aqueles que não param de falar, né? Mas espera aí, porque isso é importante. Tem uma outra coisa, só para encerrar. Juro que eu não vou mais falar. O composto iônico, a história é diferente. Por quê? O composto iônico faz diferença ele estar sólido, aqui, ó, ou líquido. Para o composto iônico faz diferença. Por quê? O sólido não conduz. Só que o líquido
conduz. Por que no composto iônico faz diferença? Porque o composto iônico ele já é formado por cargas. A única diferença aqui vai ser as cargas estão presas ou estão livres? Se elas estão presas, estado sólido, não conduz. Se elas estão livres, estado líquido, conduz. Tudo bem? Beleza? Acho que agora foi. Que eu já aproveitei. Segue o baile aqui. 2. É possível interpretar algumas propriedades das substâncias considerando os modelos para as ligações químicas. Assim, a condutibilidade elétrica pode ser explicada pelo movimento de íons livres ou pelo movimento de elétrons livres. Perceberam a diferença? Eu posso ter corrente elétrica por causa de movimento de elétron e eu posso ter corrente elétrica por causa de movimento de íon. O que importa é ter alguma carga se mexendo. Tá? Continuando. Com relação a essa propriedade, julgue os itens a seguir e, no caso dos que estiver errado, reescreva a frase. Eu não vou reescrever nada, né? Você acha que eu vou escrever alguma coisa? Não, eu vou, mentira, tô brincando. Ele fala assim, ó. Item A. Algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas na água. Verdade. Quem é que gosta de virar íon na água? Ácidos diarrênios. Acabamos de mostrar o HCl ali, né? Tá? B. A condutibilidade elétrica de materiais no estado sólido permite distinguir um sólido iônico, por exemplo, sal de cozinha, de um sólido molecular, por exemplo, açúcar. O que vocês acham dessa frase? Você pode distinguir sal de açúcar pensando na condutividade deles? Olha, no estado sólido, não. Se você medir a condutividade do sal no estado sólido, ele não conduz. E o açúcar também não. A diferença é que o sal conduz quando? Quando ele está na água. Ou quando ele está derretido. Tá? Então essa frase é falsa. Tá? Só repetindo, a condutibilidade elétrica dos materiais no estado sólido permite distinguir um sólido iônico de um molecular? Não. Tá? Ambos, no estado sólido, não conduzem. Eu ia escrever estado, aí eu estava pensando no não conduzem. Olha o que virou, estão. Estado com não. Ambos no estado sólido não conduzem. C. A condutibilidade elétrica apresentada nas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres. Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Deixa eu só fazer uma observação no slide anterior. Só para a gente inserir um outro conceito aqui que eu gostaria. Ó, tá vendo essa placa positiva aqui? Ó? Essa placa positiva aqui dentro, ela tem um nome. Ela se chama ânodo. Ah, é, Danilo? É. Engraçado que eu falo comigo mesmo, né? Mas eu adquiri esse negócio depois que a gente começou na videoaula, né? Porque como a gente não tá se vendo e tal, eu começo meio que fazer de conta que tá rolando uma coisa assim, tipo, entendeu? Você percebeu, né? Puta merda, cara. Eu tô falando, eu tô respondendo pra mim mesmo, mas tudo bem. Tá legal, tá interessante. Tá legal. Essa outra placa aqui, ó, é a placa que vai atrair o cátion. Ela vai chamar cátodo. Os nomes cátodo e ânodo, eles são atribuídos em várias situações, em duas situações, né? Tanto nas pilhas como nas eletrólises. Embora tenha aquela questão do sinal, que um é o contrário do outro,
A palavra cátodo e ânodo ela tem a mesma origem no significado. O cátodo é a região que atrai cátion. O ânodo é a região que atrai ânion. Tá? Beleza? Voltando aqui. A frase D agora, né? Frase D. Os compostos iônicos fundidos são bons condutores de corrente elétrica por apresentarem elétrons com liberdade de movimento. Perfeita essa frase. Fundido significa líquido. Que a gente mostrou no slide anterior. A questão da dissociação que ocorre porque você esquentou tanto o negócio que você conseguiu separar a carga positiva da negativa. Tá? E os compostos iônicos conduzem mal a corrente elétrica no estado sólido, porque, apesar de serem formados por íons, esses têm pouca liberdade de movimento translacional. Perfeito, né? Movimento translacional, gente, é movimento ir e vir, né? Tá? Ir e vir, vai para frente, para trás, para o lado, para o outro, isso é movimento translacional. Tá? Beleza? Espera só um pouquinho, gente. E voltei. Era a Tati. Beleza? Tá? Então, no estado sólido, você não tem liberdade de movimento porque a ligação iônica está muito forte. Estando muito forte, os íons não se movimentam, não tem condução. Fechou. Tranquilo? Vou passar aqui, tá, gente? Se vocês quiserem, tira print aí. Se vocês quiserem, porque eu não coloquei nada de especial. Essa questão aqui, gente, ela fala de um assunto que é meio delicado, assim. Nossa senhora, o que é isso, Danilo? O que você vai falar, cara? A definição de ácido está associada ao hidrogênio ionizável, não é? Ao hidrogênio ionizável. Danilo, o hidrogênio ionizável é aquele que abandona a molécula. Sim. Sim. Todo hidrogênio de um ácido abandona a molécula? Não. Na maioria dos casos, os hidrogênios de um ácido, quando colocado em água, vão abandonar a molécula. Mas existem alguns ácidos que, obviamente, são exceções. Então, eu não vou estender muito comentário sobre isso, em que os hidrogênios, tem alguns hidrogênios que são ionizáveis e tem outros que não são. Eu acho que o exemplo mais próximo do que a gente está falando são esses que eu coloquei aqui no quadro, mas eu vou colocar um outro da orgânica, que é o ácido acético. Quer ver, ó? Se você lembrar da molécula de ácido acético, ela é assim, ó. Tá? Essa molécula mostra que meu ácido tem 4 hidrogênios. Porém, contudo, todavia, no entanto, esse hidrogênio é o único que vai sair da molécula. Esse é o ionizável. O hidrogênio ionizável é aquele que um dia pode se tornar um íone, a íone. Por isso ele é ionizável. Por que ele é ionizável? Vamos lembrar que quando o hidrogênio sai, ele vai sair daqui com uma carga positiva. Essa é a definição do Arrhenius. E essa carga positiva formou ali por quê? Porque na hora que ele sai da molécula, ele deixa o elétron dele com oxigênio. Tanto é que a outra parte da molécula fica negativa. E a gente percebe uma questão muito característica. Por quê? Pelo fato da ligação ser uma ligação muito polar, esse evento é facilitado. Quer dizer, o processo do hidrogênio sair e deixar o elétron ali, ele é facilitado porque o cara que está do outro lado é o oxigênio. Ele é o átomo que gosta de elétron, ele tem tendência a puxar elétron. Então, quando a gente analisa a estrutura de um ácido,
a gente vai perceber uma situação muito curiosa. Os hidrogênios ionizáveis são sempre hidrogênios ligados a átomos eletronegativos. Como, por exemplo, o oxigênio. Tá? Veja que esses hidrogênios aqui, ó, não são ionizáveis. Não ionizável. Tá? Não ionizável. Por quê? Porque a ligação carbono-hidrogênio não tem essa polaridade. Não tem essa puxação de elétron. Então, aliás, é uma ligação apolar praticamente, né? Então, o evento de o hidrogênio, é como se o hidrogênio pensasse assim: ah, eu não vou sair daqui e deixar meu elétron com o carbono porque ele não gosta. Não vou, eu vou ficar aqui. Já o hidrogênio que está em amarelinho, esse não. Esse ele fala assim: ah, eu vou deixar tranquilaço aqui porque o oxigênio vai acomodar o meu elétron. E aí ele sai na forma de H+. Então, qual é a regra que você tem que tirar daqui? Se um ácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, certamente esses hidrogênios estão ligados a alguém que puxa muito bem o elétron. A gente está falando bem especificamente do oxigênio, né? Se um átomo tem 2 hidrogênios ionizáveis, é porque ele tem 2 hidrogênios ligados a átomo muito eletronegativo, tá? Então, o hidrogênio ionizável, vamos escrever aqui, ó. O H ionizável ele está ligado a átomos de oxigênio. Se você pegar todos os ácidos que você conhece e olhar para a estrutura deles, você vai perceber isso. Tá? Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Os dois estão ligados no O. O ácido nítrico, ele tem 1 hidrogênio ionizável, está ligado no O. E assim por diante, tá? Tudo bem isso? Tranquilo? Qualquer coisa me chama aí. Aí olha o que ele fala. Ele vai dar uma frase e ele vai pedir uma coisa para gente. Sabendo que nos oxiácidos, apenas os hidrogênios ligados a oxigênio sofrem ionização, o que eu acabei de explicar para vocês, proponha uma estrutura coerente. Coerente com o quê, Danilo? Com isso que ele acabou de te falar. Proponha uma estrutura coerente para os ácidos fosfórico, fosforoso, hipofosforoso. Sabendo que o primeiro é triprótico, o segundo é diprótico e o terceiro é monoprótico. Jesus amado. Então, para lá. Ó. Vamos começar com H3PO4. O que significa dizer que um ácido é triprótico? Que ele vai perder os 3 hidrogênios. Ok? Se ele vai perder os 3 hidrogênios, eu tenho que dar um jeito de ligar esses caras no oxigênio. Acabou. Acabou. É isso. A sua estrutura só vai estar certa se ela mostrar os 3 hidrogênios ligados no O. Nos Os, né? Nos Os. Tudo bem. Elemento central, fósforo. Se você lembrar do fósforo, ele pode fazer 3 covalentes e uma dativa. 3 covalentes e uma dativa. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer as covalentes com O. E já vou emendar o hidrogênio aqui na criança. Ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Ó. Sacaram? Acabaram as ligações covalentes. Como eu tenho que ligar um outro oxigênio, o oxigênio ele pode se estabilizar por uma dupla, duas simples ou uma dativa, né? Eu faço uma dativinha aqui, ó. Tá? Dativinha. Tá aqui, ó. Tudo bem? Esse é o nosso ácido. Ai, Danilo, mas que coisa besta. Agora que a gente vai ver a diferença, gente. Presta atenção. Esse aqui normal, de boa na lagoa. Agora ele fala do ácido fosforoso.
que é o H3PO3. E note que ao se referir ao H3PO3, ele usou a expressão diprótico. Ou seja, embora ele seja um ácido que tenha 3 hidrogênios, ele só tem 2 que são liberados. Ele só tem 2 que vão sair, o outro vai ficar preso. Se o outro vai ficar preso, ele tem que estar ligado a um átomo que não puxe tanto elétron. Quem é o átomo menos eletronegativo dessa fórmula? Não é o fósforo? Então aqui vai acontecer uma coisa muito rara em um ácido. Principalmente num ácido inorgânico. Que é ter hidrogênio que não está ligado a O. Isso é muito raro. Olha só como eu vou fazer a estrutura desse cara, gente. Eu vou colocar peraí. Eu vou colocar o fósforo aqui, ó. E vou colocar já as ligaçõezinhas dele. Só que eu vou tomar o seguinte cuidado. Uma das ligações eu já vou colocar um H. Esse hidrogênio aí é o que não ioniza. É que nem esse hidrogênio aqui, ó, galera. Do carbono com H. Ele também não ioniza. Esse aqui não vai ionizar também, porque a ligação é praticamente apolar. Agora o resto continua como se nada tivesse acontecido. Ó, coloca aqui um O com H, estabilizei o O com duas, né? Aqui eu vou estabilizar um outro O com H, e aqui uma dativinha. Tá aí, ó. É estranho. É estranho. Tá? Porque sabe o que muita gente pensa, gente? Professor, não era mais fácil fazer assim, ó? O cara quer ele quer a fórmula do H3PO3, né? Monta a fórmula do H3PO4 e faz isso aqui, ó. Percebe que você conseguiria montar duas fórmulas para o H3PO3? Como é que nós sabemos qual delas é a certa? A única forma de provar que essa é a certa, ó, é sabendo que esse cara só libera 2 hidrogênios. Porque se a fórmula do H3PO3 fosse a do que vocês estão vendo aqui, ó, quantos hidrogênios ele liberaria? 3. Mas ele não libera. Perceberam a sacada do negócio? Então os caras tiveram que, para conseguir provar qual fórmula era certa, eles tiveram que descobrir primeiro quantos hidrogênios o ácido libera. Ah, ele libera 3 hidrogênios? Bom, se ele liberasse 3, seria essa. Ah, não, ele libera 2, então essa fórmula está certa. Tá? Tudo bem? Bom, o último ácido é o hipofosforoso. H3PO2. Esse aqui, coitadinho, é monoprótico. Vou colocar de escurinho. Monoprótico. Tá? Então já sabem o que nós vamos fazer agora, né? P, H, H, O, H e a dativa que sobrou para o último oxigênio ali. Aqui, deixa eu só voltar aqui, né, gente? Perdão. Porque senão fica feio depois. Ó. Tá? Os 2 hidrogênios que estão ligados ao fósforo são os hidrogênios não ionizáveis. Tudo bem? Podem tirar print, moçada. Bom, a questão 4, ela é uma questão que, na verdade, você não estuda isso normalmente no cursinho, quando você faz um cursinho tradicional, tirando esses cursos meio bem foda, tipo o meu, assim, por exemplo. Quando você vai fazer um curso meio arroz com feijão, olha o cara, né? Olha o tipo da criatura. Você aprende assim, olha, ácido libera H+, e tem ácido forte e tem ácido fraco. Ácido forte ioniza bastante, ácido fraco ioniza pouco. Mas tem uma pergunta que a gente precisa fazer para poder entender o processo.
Por que que um ácido é forte e outro é fraco? Qual que é a diferença dos caras na real? Por que que um gosta de ionizar e outro não? Né? Eu vou chamar a atenção de vocês para um slide. Vou voltar aqui. Nossa vida em 3 segundos, ó. Ó. Isso aqui é um eletrólito forte e um eletrólito fraco e um cara que não é eletrólito. Ó. Eletrólito forte. Eletrólito fraco. Não eletrólito. Presta atenção agora, óbvio. HCl. Ácido acético. Açúcar na água. Sacaram? Ó? Aqui eu tenho HCl na água. Puta, olha o brilho da lâmpada. Putz, aqui eu tenho vinagre na água. E aqui eu tenho açúcar na água. A questão é, o açúcar não ioniza. Ok. Mas por que que um tem mais condução do que o outro? Por conta da capacidade do cara liberar íon. Então o nosso problema é que a reação ela tem a ver com capacidade, eficiência. Ou, como a gente pode também pensar na estequiometria, estou voltando aqui, tá? Calma aí. Ou, como a gente pode pensar na estequiometria, rendimento. Então a questão é a seguinte, quando ele fala que não existem ácidos com grau de ionização 100%, o que ele está querendo dizer com isso? Um ácido que ionizasse 100% seria aquele que você joga todas as moléculas, elas vão para a água e se quebram. Na realidade, um ácido pode chegar próximo de 100% e ionizar. Às vezes, tem alguns ácidos que chegam a porcentagens tipo 99%, e a gente acaba arredondando para 100%. No entanto, se a gente for medir, vamos dizer assim, com muita precisão, você vai ver que ele não ioniza 100%. Por quê? Essa é a pergunta da questão. Tá? A resposta é muito simples. Eu vou escrever primeiro e vou mostrar para vocês um exemplo. Porque as ionizações são processos reversíveis. Como assim? Imagine você colocar dentro da água várias moléculas de um ácido qualquer. Essas moléculas reagiriam com água, formando H3O+, certo? Que é o íon que caracteriza um ácido, mais X-. O problema é que quando esses íons começam a se formar lá dentro, alguns deles começam a reagir de maneira contrária. De tal maneira que se nós pudéssemos assistir esse processo, você conseguiria enxergar ali dentro duas coisas acontecendo. Imagina você olhar para um lado e encontrar uma molécula de HX perdendo hidrogênio para a água. Então você olha para um lado, você vê o HX perdendo hidrogênio para a água. Aí você olha para o outro lado, você vê esse hidrogênio daqui voltando para o X. A gente precisa tomar muito cuidado para não enxergar essas duas setinhas e achar que as duas coisas acontecem com uma única molécula. Não, você tem lá dentro 4 tipos de coisas. Você tem HX e água. O que o HX faz com a água? Ele transfere o hidrogênio para a água. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra partícula ali, de H3O+, que faz isso. O contrário. Sabe uma das coisas mais complicadas que a gente faz, que a gente acaba adquirindo quando faz cursinho?
É acostumar a nossa cabeça a achar que a reação vai ficar indo e voltando. Quando você começa a falar para o teu cérebro que a reação está indo e voltando, você começa a criar uma ideia de que o HX reage com a água virando isso. Assim que ele reage, ele volta para cá. Não é bem assim. É que lá dentro estão acontecendo duas coisas. Uma reação com algumas moléculas perdendo hidrogênio e outras moléculas trocando hidrogênio de volta. Tudo bem? Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Você sempre terá lá dentro produtos e sempre terá lá dentro reagentes. Quando é que uma reação acaba, gente? Não é quando acaba o reagente? Ficou estranha essa frase, né? Quando é que uma reação acaba, gente? Quando acaba o reagente. Entendem? E se o reagente não acabar? Porque tem alguém sempre produzindo mais. Entenderam por que o ácido não ioniza 100%? Porque o processo é reversível. Agora, tem uma outra questão aqui, que é muito delicada. Porque tem muito aluno que olha para isso e tira uma conclusão que não tem nada a ver. Quando o cara pergunta assim, quando o cara fala assim, quando o cara fala assim na aula, eu já falo, ai meu Deus. Ele fala assim, professor, então quer dizer, dá vontade de falar assim, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que eu disse foi isso. Mas na verdade ele fala assim, professor, então quer dizer que lá dentro vai ter metade do reagente, vai ter a mesma quantidade de reagente e produto? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter situações onde você tenha quantidades iguais de reagente e de produto, mas tem situações em que você tem quantidades diferentes. Por exemplo, tem situações em que a quantidade de produto é muito maior que a do reagente. E situações opostas. Por causa desse problema, o que a química faz? Ela cria um número chamado constante de equilíbrio. Ah, pensaram que eu não ia falar de equilíbrio, né? Pô, eu não pensei em nada, caralho. Eu não pensei, nem tô pensando nisso, né? Essa constante de equilíbrio, ela tem toda uma história por trás dela, mas por enquanto o que você precisa saber dela? Como é que eu calculo essa constante? Primeira coisa que você faz, joga o ácido na água e deixa ele lá 1 hora. Ah, tem que deixar 1 hora? Tem. 1 hora. Deixa ele bem calminho lá. Aí você vai lá e mede a concentração dos produtos. Quem que é produto nisso aqui? H3O mais e X menos. Você vai pegar essa concentração e colocar ela em cima do numerador. Aqui no numerador da minha fração. Ó. E aí você vai fazer a mesma coisa com o reagente. E o número que você calcular, você vai chamar constante. Constante do ácido. Ela pode vir como nome de constante de acidez. Ela pode vir com o nome de constante de ionização. Ela pode vir com o nome de constante de equilíbrio. Tudo bem? Qual é a sacada linda, maravilhosa da história? Pensa num ácido forte. Vamos começar a brincar aqui. Ó, deixa eu colocar de outra cor. Qual a característica de um ácido forte? Um ácido forte é um ácido que tem grau de ionização alto. Tudo bem? O que significa isso? Tem bastante íon lá dentro. Considerando que sempre vai ter um pouco de ácido, porque não é 100% o negócio, você concorda que o resultado dessa conta tem que ser alto? Tudo bem.
Ácidos fortes possuem constante de ionização alta. Aí você fala, mas Danilo, é a mesma coisa que eu decorar que o ácido é forte, não é? Não. Sabe por quê? Porque se eu te peço para comparar dois ácidos, um forte e um fraco, você pode até ser que você decore. Agora, e se eu peço para você me comparar dois ácidos fortes? Quando você cria um número, você tem mais precisão na hora de comparar o negócio. Vocês estão entendendo a sacada? A constante ela vai ranquear os ácidos. Os ácidos orgânicos têm constantes tais valores. O ácido sulfúrico tem constante tal valor. Tá? A constante de ionização ela tem uma relação enorme com o grau de ionização. Porque se ele ionizar muito, a constante será alta. Tá? Por exemplo, a constante, só um exemplo para você entender o que a gente chama de constante de ionização alta. A constante de acidez do ácido clorídrico ela é igual a 92. Cuidado para não pensar besteira. Não é que ele ioniza 92%. É que quando ele ionizar, a quantidade de produto lá dentro é 92 vezes maior que a de reagentes. Vocês estão entendendo? Se a quantidade de produto é 92 vezes maior, esse ácido conduz muita corrente, porque o produto são os íons. Estão entendendo a conexão do negócio? Beleza? Bom, aí a gente vai para o que a gente vai chamar, né? Porque agora a palavra forte e fraco ela ficou meio relativizada. Você pode comparar ácidos que são fortes. Aí a gente tem os ácidos fracos. Tem pouca capacidade de ionização. O QEC desse cara é baixinho. Por quê, gente? Vamos pensar. Se ele não ioniza muito, é porque tem pouco produto. Gente, se uma reação tem pouco produto, é porque o reagente está quase inteiro lá. Certo? Então eu tenho produto pequeno e reagente grande. O número dá pequeno. Constante de ionização pequena. Quer ver um exemplo de um ácido muito famoso? Esse aqui é tão famoso que a gente decora. Quem dá aula, assim, quem estuda um pouco mais, acaba tipo decorando algumas coisas, né? Massa molar. Então, para a gente que dá aula, a gente decora a constante do ácido acético. De tanto que a gente usa ele em aula. Que é o do que está no vinagre. Ela vale 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Olha a diferença de vontade de ionizar. E ó, vou dizer uma coisa para vocês, tá? O ácido acético até que é fortinho, fortinho, fortinho. Você pega, por exemplo, um ácido tipo cianídrico, tá? A constante do cianídrico, ela vai para casa dos 10 a menos 8, 10 a menos 9. Tudo bem? Beleza? Perguntas aqui? Beleza, ok. Só para completar aqui, diz o ditado que quando a gente já está no céu, abracemos os anjos. Não é verdade? Vamos abraçar os anjos. Essas constantes muitas vezes são pequenas. Bem pequenas. Principalmente porque a gente trabalha muito com ácido fraco. Tá? Porque lembra que eu falei para vocês que quando o ácido é forte, por uma questão de aproximação, você fala, vai, ioniza tudo. O problema são os fracos. E trabalhar com ácido fraco é trabalhar com números desse tipo. Por uma questão de conforto, agora vocês vão me xingar novamente, podem fazer no microfone aberto de novo, democracia é isso mesmo. Por questão de conveniência, ao invés dos químicos trabalharem com o K,
eles gostam de tirar menos o logaritmo do K na base 10. Quando se tira menos o logaritmo de um número, você tem um outro número. É o resultado de uma conta. Esta conta tem nome na química, ela se chama pKa. O Enem adora cobrar pKa no vestibular. Já caiu umas 3 vezes questão de pKa ou de K. Tem hora que ele cobra o K, tem hora que ele cobra o pK. Tá? Depois vocês vão ver na lista de exercício, tem exercício disso, a gente vai falar sobre isso durante... Tá? Tem uma outra situação na química que a gente tira menos log, né? Que é para calcular a pH. Esse procedimento de tirar log, ele é muito comum, na verdade não log, né? É menos log. Ele é muito comum quando a gente se depara com números dessa natureza, ó. Números muito pequenos. Isso acontece, por exemplo, na escala Richter. Isso acontece por conta de uma questão de medida ali. Isso acontece também na escala de decibel. Isso acontece também na escala de pH. Tá? Tem uma série de momentos em que os caras do nada vamos tirar menos o log aqui. Você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? Vamos tirar menos o log da vida. Né? Tá bom? Agora eu vou... Podem tirar print aí, que aí eu já troco a tela. Bom, depois de tudo que eu falei agora, eu estou até um pouco constrangido de apresentar essa questão para vocês. Mas tem coisa para tirar daqui. Analise a fórmula do ácido acético representada a seguir. Analisada. Analisei. Determine o número de hidrogênios ionizáveis presentes em cada molécula. Já sabemos quantos hidrogênios ionizáveis tem, né? Um só. Represente a equação de ionização. Quantas e quais são as espécies químicas presentes no vinagre? Pergunta estranha, né? Quantas coisas tem no vinagre? Ué, uma, Danilo. Vinagre. O vinagre aqui ele está considerando, evidentemente, água e ácido acético, o que não é verdade, né? Tem outras coisas ali que dá um gostinho do vinagre, enfim. Mas é basicamente isso. Tá, se eu tenho água e ácido acético, vamos escrever tudo de uma vez só, né? Ó, então eu vou pegar a molécula, peraí. H3C, C dupla O, OH, mais água. Oh, cachorrinho. Aqui do lado. Olha aqui, ó. Tá? Esse hidrogênio aqui, ele vai migrar do ácido para a água. Como a gente acabou de discutir, eu já vou colocar assim, ó. Vai e volta. Tá? Aí vem H3O+, H3C, C dupla O, O-, mais H3O+. Tá aí, ó, pronto. Tá bom? Então ele é um monoácido. Já mostramos ali a equação. E pelo fato dele ser um ácido, quando ele for colocado em água, ele vai participar de um evento reversível, né? Então lá dentro você vai ter ácido acético, essa é uma espécie química. Então você vai ter bastante, inclusive, você vai ter bastante molécula de ácido acético. Vai ter água, água é infinidade de água, porque ela é um solvente, né? Vai ter um íon chamado acetato, que é o íon do ácido acético, e vai ter o íon hidrônio. Tudo junto ali dentro, coexistindo. E aí você pensa assim, né? Usa sua imaginação fértil. Toda vez que só surgir um hidrônio, é porque uma água desapareceu. Toda vez que um ácido acético perdeu o hidrogênio, surge um H3O+. Percebe que isso vai acontecendo ali indefinidamente? Tá? Então eu tenho aqui dentro 4 espécies químicas.
tá? Tenho todos os reagentes e todos os produtos. Tá? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se eu comparar ácido acético com acetato, por que eu posso falar que a quantidade de ácido acético, então a concentração de ácido acético, esse colchetezinho, para quem não sabe, gente, é concentração, tá? Concentração de ácido acético é muito, muito, muito maior que a concentração de acetato. Negativo. Por que isso? Porque o ácido é fraco. Porque o ácido é fraco. Tá? Então, sabe como é que eu guardo isso na minha cabeça? É muito tosco. Eu guardo assim. Todo ácido, tipo assim, vai, ioniza, vai, ok. Mas tem ácido que não curte, velho. Ele ioniza, mas bem pouquinho, só para não dizer, só para as pessoas não recriminarem ele. Mas lá no fundo, ele não queria ionizar. Esse é o ácido acético. O clorídrico, não. O clorídrico, você joga na água, meu filho, vai que vai. Percebe? É uma espécie de tendência do ácido. Então, uma coisa é você dizer assim, olha, ácidos ionizam, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas tem ácido que quase não ioniza. E isso faz uma diferença brutal na parte de equilíbrio, gente. Vocês não têm uma noção. Saber qual a diferença de um equilíbrio de um eletrólito forte para um equilíbrio de um eletrólito fraco. Você precisa ter isso na cabeça, na parte de equilíbrio, porque vai cair, isso vai cair. Todo ano cai. Alguma coisa desse tipo cai. Tá? Beleza. Podem printar. Questão número 6, moçada. Essa questão ela é meio esquisita, mas ela brinca com nomenclatura. A gente não fez nada de questão de nomenclatura ainda, né? Vocês acharam que ia passar batida, né? Nomenclatura é muito chato, né? Eu acho muito chato. Meu Deus do céu. Eu acho um tempo que a gente joga fora, sabe? Mas tem que falar, né? Porque perdeu uma questão porque não consegue montar uma fórmula, fica muito chato, né? Então olha o que ele fala. Elementos de um mesmo grupo, grupo significa família, né? Apresentam similaridade nas propriedades e nas fórmulas dos ácidos que podem formar. Alguns halogênios da família de 7A, né? Por exemplo, podem formar 4 diferentes oxiácidos. Inclusive a gente desenhou eles na aula, não sei se vocês lembram, cujos nomes se diferenciam pelos prefixos e sufixos. Ele colocou aqui. Ó, ele colocou aqui o do cloro, né? O hipocloroso, o cloroso, o clórico e o perclórico. Lembra que o clórico é o mãe. E aí ele colocou aqui outros, ó, com o bromo. Ele fala, analise a tabela e por analogia, comparação pura e simples, tente nomear os oxiácidos formados pelo bromo, sabendo que ele pertence ao mesmo grupo do cloro. Quer dizer, então são ácidos iguaizinhos, assim, só trocam um elemento por outro, tá? E depois ele pede para fazer com o iodo também, tá? O 6 e o 7 ele pede para fazer com o iodo e com o bromo. Então eu vou fazer aqui o 6. Ó. HBrO é o ácido hipobromoso. HBrO2 é o ácido bromoso. O mãe dele, né, seria o brômico. E o quarto deles, que é o que tem mais oxigênios, vai ser o perbrômico, né? Perbrômico. Percebe que a partir do momento que você pegar o do cloro, você já ganha 4 ácidos do cloro, né?
mais 4 do bromo. Tá? Porque a variação ela é só no elemento central. Tudo bem? Tranquilo? Pode printar aí pra gente. Aí eu vou escrever na outra tela, só para deixar organizadinho na hora da gravação. Eu vou trocar de tela aqui para fazer o outro. Com iodo. Eu teria, né? HIO, HIO2, HIO3 e HIO4. Ok? Quem é o mãe aqui? É o 3, igualzinho do cloro. Mesma família? Então, o mãe é o ácido iódico. O que tem um oxigênio a menos é o pobroso. Na minha cabeça funciona assim, né? O maior o que tem mais é o ico, é o rico. O que tem menos é o pobroso. Então é o ácido iodoso. E o mais pobre que o oso é o hipooso. Então é o ácido hipoiodoso. O mais pobre em oxigênios é o menos que o oso. E o último é o per, né? O maiorzão de todos. É o maior que, mais que o rico, é o per rico. Então fica ácido periódico. Esse aqui, inclusive, fica meio estranho, né? Periódico, tipo, parece que é o ácido da tabela. Tá? Tipo, a tabela ficou revoltada e produziu um ácido, né? Tá? Tranquilo? Então vamos lá, vai, questão 8. Essa questão, na verdade, ela é meio bobinha, assim, mas ela serve para a gente discutir a questão da força nas bases. Então aqui a gente vai, pela primeira vez, vai discutir a situação das bases. Ele fala assim, ó, a ingestão de hidróxido de sódio pode causar danos graves e irreversíveis a todo o sistema gastrointestinal com a qual entra em contato, inclusive corrosão de pregas vocais. Já o hidróxido de magnésio é usado como antiácido e laxante. Como se explica essa diferença de propriedades entre os dois hidróxidos? Essa propriedade dos hidróxidos, ela tem a ver com a força. Tá? A força, só que a força das bases, ela está relacionada, ela também está relacionada com a capacidade de ele dissociar, né? E aí a gente já veja que agora o termo ele já mudou. Eu estou falando dissociar. Porque vamos lembrar que bases são compostos iônicos. Então, ó, bases são iônicas. E os compostos iônicos, como a gente viu no começo da aula, têm propriedades de cristal, dissociam. Só que os compostos iônicos têm um problema. A solubilidade deles varia muito na água. Discutir solubilidade de composto iônico é uma outra área, não é uma outra área da química, mas a gente não usa a mesma abordagem para discutir solubilidade de composto molecular. Porque a solubilidade de composto molecular, ela depende da polaridade, não é? Agora, gente, se todo composto iônico é iônico, por que eles não são todos eles solúveis em água? A solubilidade ela varia absurdamente. Para a gente poder entender solubilidade de iônico, a gente precisa entender o conceito de saturado. Saturado e insaturado. Sabe por quê? Porque o composto iônico, ele, quando satura uma solução, a partir dali, tudo que você vai jogando no sistema vai passando a virar corpo de fundo. Então, existe, para você entender a força de uma base, você precisa tentar pensar na seguinte pergunta: qual a quantidade de composto iônico eu uso para saturar uma solução?
Por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui uma canequinha com água. Tem um pouquinho de água aqui, tá? Vamos supor que tem uns 100 ml. Quando eu jogo NaCl aqui, dentro desses 100 ml, eu vou precisar de uma quantidade X de NaCl para saturar esses 100 ml. Se eu trocar o composto NaCl pelo composto AgCl, a quantidade é totalmente diferente. E essa quantidade que eu estou falando, né? Quantidade que eu preciso para saturar, ela tem nome, ela chama coeficiente de solubilidade. Ou o que a gente chama de maneira mais assim, esculachada, né? Solubilidade. Então, vocês já devem ter visto, eu mesmo falo toda vez na aula, olha, fulano na água é muito solúvel. Beltrano na água é pouco solúvel. Fulano na água. Esse muito pouco tem número. E com as bases, isso é fundamental. Tá? Então, a coisa funciona assim. As bases são iônicas e, vírgula, portanto, possuem coeficientes, aqui vou colocar vírgula, coeficientes de solubilidade variáveis. Variados. Por exemplo, vamos pegar uma base forte. Tudo bem? Essa é a reação de uma base forte. Tá. O que me mostra nessa reação que essa base é forte? Nada. Nada. Porque quando eu pego uma base fraca e faço a reação, galera, você escreve a mesma coisa, velho. Inclusive, se você não tomar cuidado, você pode cometer um grande equívoco de achar ainda pior. Não, Danilo, você está errado. A base forte é a de baixo. Ah, é? Por quê? Porque ela libera mais OH. Nada a ver. Nada a ver. A questão aqui é a seguinte. Imagina que você tenha um frasco cheio de água, 1 litro de água. Tá? Faz de conta que é 1 litro. Vamos imaginar que eu coloque uma quantidade de NaOH necessária para saturar. A pergunta é a seguinte: lá dentro vai ter bastante íon ou pouco íon? Vai ter íon pra caramba. Na mais OH menos, 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 Na mais OH menos. Ou seja, para você saturar, você precisou colocar muita base. Portanto, vai ter muito íon ali dentro. Só que é uma solução saturada. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o MgOH2. Lá dentro, eu vou colocar só o necessário para saturar. 1 litro, igualzinho. Faltou um acento aqui. Ó, necessária para saturar. Tá bom. Pronto.
Entendeu o que é uma base forte e uma base fraca? As duas soluções estão saturadas. Não, Danilo, você está brincando. Não, não estou. Se você tentar colocar mais base aqui, ela vai virar corpo de fundo. Essa solução não aguenta tanta base quanto a outra, porque as bases são diferentes. E assim, sem exagero, tá? É isso aí mesmo, a diferença é brutal. Tanto é que a gente fala que o MgOH2 é insolúvel. Quem já tomou leite de magnésia sabe que ele é um leite, parece leitoso. A base não dissolve ali dentro. Para você tomar a base, o cara teve que enfiar a base dentro da água e fazer você tá tomando o corpo de fundo ali, querido. Tchau, querida. Você está tomando corpo de fundo quando você toma leite de magnésia. E essa é a sacada. Essa é a sacada. Por quê? Ao tomar uma base fraca, ela não está dissolvida. Então ela vai neutralizando o teu suco gástrico bem devagar. Quando você toma uma base forte, ela está dissociada. Ela vai destruir teu estômago. Né? Então o problema não é você estar tomando uma base hidróxido de sódio. O problema é que o hidróxido de sódio é uma base forte. É claro que assim, não é porque, por exemplo, você tem base que é fraca que você não pode tomar. Você não vai tomar hidróxido de zinco, você vai morrer, cara. Se bem que a gente toma hidróxido de zinco, né, inclusive. Tem nos complexos vitamínicos, você toma um pouquinho de hidróxido de zinco, tem zinco 2 ali. Tá? Mas as bases fracas, elas têm dificuldade para ionizar, para dissociar. Ou seja, tem um coeficiente de solubilidade baixo. Tá bom? Perguntas. Vou colocar só aqui a anotação, ó. E base fraca. Ô, gente, quando a gente tiver teoria de dupla troca, essas coisas, você tem que meio que memorizar quem é forte e quem é fraco, tá? Tanto para ácido como para base. As bases fortes são pouquíssimas. Eu vou citar só as que nos interessam. NaOH, KOH, LiOH, que são as da família 1A. A do cálcio é um pouquinho, ela não é tão forte quanto a do sódio, tá? A do bário também é, mas já é um pouquinho mais fraca também. Agora, o resto, pensa aí numa base, é fraca. Base de ferro, hidróxido de cobre, hidróxido de chumbo, tá? Hidróxido de prata, hidróxido de níquel. A gente usa essas bases, a gente ouve mais falar na parte de pilha, né? Que usa muito metal, né? Tá? Aí todas elas, a esmagadora maioria das bases é insolúvel na água. E inclusive algumas têm cores características, né? Por exemplo, as bases de ferro tem aquela cor característica da ferrugem, marrom avermelhado, né? As bases de cobre, se for cobre 1 é azul, se for cobre 2 é azul, o cobre 1 é um esverdeado, então tem cor. A base de prata é branca, né? Tem exercícios assim já de níveis mais difíceis que o cara muitas vezes joga com essa brincadeira da cor. Ele fala, olha, reagiu fulano com fulano e formou ali um precipitado azul. Então você tem que tentar deduzir quem é o precipitado azul, a partir de algumas informações do texto, tá? Beleza? Agora eu posso trocar de tela. Podem printar aí que eu já troco. Os elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica são chamados genericamente de metais alcalinos e alcalino-terrosos, respectivamente. Tal nomenclatura é atribuída à propriedade que esses metais apresentam de, em solução aquosa, originar em meios alcalinos. Usando os elementos sódio e bário, ilustre esta propriedade por meio de equações químicas. Gente, tem alguns comportamentos dos elementos que nós precisamos meio que saber explicar.
E a gente sempre acaba explicando por conta de propriedade periódica, né? A tendência que o átomo tem de perder elétron, ganhar elétron e por aí afora. Os metais, eles têm uma característica doadora de elétron. Isso a gente já discutiu 1000 vezes. Só que tem alguns metais que têm meio que uma voracidade por doar elétron. Sofrem processos de oxidação que chegam a ser violentos. Em que sentido? Liberação de calor, liberação de gás, ou seja, explosão. Tem elementos que sofrem oxidações tão violentas que emitem luz. Vocês já devem ter visto aquelas, pelo menos em vídeo, aquelas câmeras antigas de fotografia, onde o fotógrafo ele ficava segurando um suporte e saía uma luz, dava meio que uma explosãozinha. Aquilo é magnésio. É magnésio. É magnésio em contato com oxigênio. A combustão do magnésio, olha a palavra que eu estou usando. A combustão do magnésio com oxigênio é tão grande que ela libera aquela luz enorme, a ponto de usar para fazer flash. Ah, então você está dizendo que o magnésio é um metal reativo. Tô, exatamente. Alguém aqui já viu ferro fazer isso? Não. O ferro, ele oxida, mas é bem lento, não é? A oxidação do ferro é bem branda, não é? Você só percebe que o ferro oxidou porque um belo dia você olha no portão e ele está meio avermelhado. E tem metais que nem isso fazem, como o ouro, a platina. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Nós estamos falando de nobreza. A nobreza de um metal, ela está associada à capacidade do metal de perder elétron ou não. Os metais nobres são os que não perdem elétron. Essa perda de elétron, ela pode acontecer muitas vezes, não necessariamente para o oxigênio, mas pode acontecer na água. Alguns metais reagem de maneira violenta com a água. E é isso que o exercício quer que a gente comente. Tá? Qual é a característica mais importante dos elementos, dos metais da família 1A e 2A? Aí você fala, Danilo, mas o que diabo isso tem a ver com base? Você está numa aula de base, você começou a falar de oxidação. Bom, primeiro vocês sabem que eu tenho esse problema. Eu fico toda hora puxando, né? De outras áreas. Segundo, que quando um metal reage na água, ele vira uma base. Essa é a sacada. E é justamente por causa disso que os elementos da família 1A e 2A são, entre aspas, né, homenageados com o nome alcalinos. Porque eles reagem com água violentamente. O ferro também reage com água. E ele forma o hidróxido de ferro. Mas ele não está na família dos metais alcalinos. Os alcalinos reagem violentamente. Violentamente. Tá? O que ele quer que a gente fale é sobre isso. A diferença do sódio e do bário. Tá? Então, ó, o sódio, quando colocado em água, vai reagir e vai dar origem a uma base. NaOH. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou... Espera só um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou descompartilhar aqui o vídeo. Espera aí. Beleza? Então tá aqui, ó. As duas reações formadas. Tá? As duas reações são exotérmicas. As duas reações produzem bases. Por isso eu vou chamar então o metal da família 1A de alcalino e de alcalino terroso 2A. É claro que a palavra terroso vem do fato de que esses elementos, o bário, o cálcio, eles são encontrados mais em rochas. Os elementos da família 1A, principalmente o lítio, o sódio e o potássio, eles são abundantes, por exemplo, na água do mar, né? Embora também tenha sódio em outros lugares. Tá? Os alcalinos terrosos, eles já são mais fáceis de você encontrar nas rochas mesmo. O cálcio, o bário, o estrôncio, o magnésio. Né? Só curiosidade, a palavra magnésio vem de uma região, não sei se hoje é onde fica a Grécia hoje, chamada região da Magnésia. Tá? Não sei exatamente por que vem o nome dessa região. Mas foi ali que foi encontrado, ou foi isolado pela primeira vez o magnésio.
Tá? Beleza? Vamos para a questão 10, então, moçada. Questão número 10. 10. Essa questão está entregue já, na verdade, né? Porque a gente falou dela na aula. Tanto na parte de ácidos como na parte de bases, a gente mostrou como se formam esses íons, né? Para a gente poder fazer um recomentário disso, eu vou contar uma outra coisa para vocês na aula de hoje. Hoje eu estou muito gentil, eu estou compartilhando muitas coisas. Gentil é foda, né? Eu estou compartilhando muitas coisas que não tem a ver com ácido e base só, para que vocês comecem a já perceber como que a coisa está ficando importante. Existe um processo, e eu falei sobre isso já um pouquinho, chamado auto-ionização da água. A auto-ionização da água é a maneira mais legal da gente mostrar o que a pergunta está pedindo. Só uma ressalva muito importante. Não é só por causa da auto-ionização da água que eu tenho o íon H3O+. Eu posso ter H3O+, quando eu ponho um ácido na água. O que acontece na auto-ionização é que quando a água está no estado líquido, algumas moléculas de água reagem entre si, cara. Então imagine um ambiente onde você tem várias moléculas de água lá no estado líquido. Essas moléculas já interagem por ponte de hidrogênio, não sei o que lá. Só que de vez em quando uma molécula vai lá na outra e reage. De que maneira? Uma das moléculas doa hidrogênio para a outra. Quando a molécula da direita perdeu o hidrogênio, a molécula da esquerda ganhou. A molécula da esquerda vira H3O+, e a molécula da direita vira OH-. Certo? O íon H3O+, que é o que o exercício está pedindo, ele é formado quando uma água utiliza um par de elétron, que o oxigênio tem aqui, né, para fazer uma dativa com o H+. Tá certo? Esse H+, para ter saído com carga positiva, deixou um elétron no oxigênio. Então, o oxigênio do OH, ele tem a seguinte estrutura, ó. Todos esses elétrons que eu estou colocando em branco são elétrons do oxigênio. Aqui eu vou colocar um hidrogênio ligado a ele, ó. E aqui eu vou colocar um elétron destacado em amarelinho. Esse elétron eu destaquei em amarelinho para você lembrar que ele era de quem? Do hidrogênio. Então, quando esse H+ aqui, ó, moçada, ele sai da água, ele deixa preso um elétron ali. Igualzinho acontece quando um ácido perde o hidrogênio. Ou seja, você pode dizer que essa água está se transformando ela está se comportando como um ácido. Outra coisa, essa reação é reversível. Xiii, Marquinho, se ela é reversível, ela tem uma constante de equilíbrio. Que nesse caso a gente chama de constante de Vanderlei. Ou constante de Winderson, constante de Winston, de Windsor, de Wimbledon, sei lá, o que você preferir. Ou, quem sabe, só água mesmo, né? Tá? É a constante de hidrólise da água. Essa constante aí, gente, ela é um valor super famoso, hein? Ela é super famosa, tá? Quando a gente mede a constante da água, na temperatura ambiente, ela vale 10 elevado a menos 14. Qual a informação crucial que você tira a partir do fato de que a constante é muito pequena? Que esse processo praticamente não ocorre na água.
Esse processo praticamente não ocorre na água. Tá? Mas percebe como a gente está chegando no limite da coisa? Eu posso chamar água de eletrólito, gente? De uma certa forma, dá para falar que ela é um eletrólito. Porque lá tem íon. Não tem íon livre ali? Qual é a definição de eletrólito? Não é qualquer substância que, quando em água, tem íon livre? A água, em água, tem íon livre? Tem. Só que, se você quiser chamá-la de eletrólito, você vai ter que fazer uma ressalva. Ela é um eletrólito muito fraco. Tanto é que ela é fraca, que só ela sozinha não consegue conduzir corrente. A água pura não conduz corrente. Uai, mas a água pura não conduz corrente, mas tem íon? Isso mesmo. Tipo, como diria Chaves. Porque a quantidade de íon é tão pequena que é insuficiente para gerar energia, para conduzir a energia. Agora, se eu jogar um sal lá dentro, se eu jogar uma base lá dentro, se eu jogar um ácido, aí tem mais íons. Então, eu preciso que tenha uma quantidade generosa de íons. Tá certo? É que nem o ar, né, gente? Ar conduz corrente? Olha, às vezes. Senão não teria relâmpago. Mas para o ar conduzir corrente, precisa de uma DDP monstro, né? Aqui a coisa funciona assim. Para a água conduzir corrente, não basta que tenha só os íons da água. Tem que ter mais gente ali. Tem que ter mais H+, tem que ter mais OH-, tem que ter Na+, aí ela passa a conduzir corrente. Deu para entender o lance? Tá? The last one. Aqui nessas brincadeiras foram 2 horas de aula, hein? Putz, mano do céu. A questão 11, gente, é uma questão com continhas, mas assim, nada muito complexo. Mas para a gente trabalhar de maneira mais palpável com essa ideia de força. Né? Vamos fazer conta um pouquinho. Ele fala assim, o grau de ionização de um monoácido é 5%. Então, na classificação lá que a gente conhece, ele é classificado como um ácido fraco. Ao dissolver 2 vezes 10 a 23 moléculas desse ácido, pede-se o número de moléculas ionizadas, o número de moléculas não ionizadas, o número de cátions, o número de ânions e o número de mols por litro. Tá? Só um comentário, tá? Para a gente poder fazer o item E, eu vou supor 2 litros. Tá? Eu vou supor 2 litros. Porque eu não coloquei o número aí, provavelmente porque eu esqueci de colocar mesmo, para falar a verdade. E aí eu vou fazer uma coisa que vocês devem, se vocês lembrarem desse assunto, vocês vão conhecer com o nome de tabelinha. Quando a gente faz questão de equilíbrio químico, tem uma bendita de uma tabelinha desgramenta que tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês como fazer esta tabelinha. Essa tabelinha, na verdade, ela é baseada numa espécie de cálculo estequiométrico. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, vamos imaginar o nosso ácido lá na água. Então, eu peguei o ácido HX, coloquei ele em água, para dar H3O+, mais X-. Só que essa reação ela vai acontecer com rendimento de 5%. O que significa na prática é que se você deixar esse ácido lá 2 dias, quando você voltar, somente 5% do que tinha no começo reagiu. Então, a gente vai montar uma tabela cronológica. Como assim, Danilo? A primeira linha da nossa tabela ela vai mostrar a quantidade de tudo que tem lá dentro no início. Essa vai ser a primeira linha. A segunda linha vai dizer para a gente tudo que desapareceu e tudo que apareceu. Então, algumas moléculas de HX vão reagir.
e outras moléculas não. Então ela vai mostrar aqui o que a gente chama de reação. E depois que a reação acabar, fim. Tá? Quando a reação é reversível, a gente não fala que é fim, né? A gente fala que ela atingiu o equilíbrio. O equilíbrio é um estado meio mágico, né? Por que ele é um estado meio mágico? Porque a reação ela continua acontecendo, mas as quantidades lá dentro ficam constantes. Você tem ácido sendo produzido, quer dizer, você tem ácido ionizando, né? Imagina você ter ácido ionizando, mas ao mesmo tempo tem ácido se formando, só que de uma maneira maravilhosa, que tipo a rapidez é a mesma. Então, se desaparecer um ácido por segundo, surge um por segundo. Quer dizer, a quantidade de moléculas fica constante, tá? É o que a gente chama de equilíbrio, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos no início? Segundo ele fala no início, eu tenho 2 vezes 10 a 23 moléculas de ácido. Tá? Evidentemente, gente, eu não vou me preocupar com a quantidade de água. Porque a água é o solvente, o que mais tem ali é água. Tá? Agora, você já pode prever o seguinte, né? Se todas as moléculas ionizassem, eu precisaria de ter lá dentro, no mínimo, a mesma quantidade de água. No mínimo. Mas sempre tem muita água, né? Só um comentário. Quantos mols de água tem em 1 litro? Vocês sabem? Se você tivesse que pegar 1 litro de água e contar as moléculas lá dentro, quantas moléculas tem em 1 litro de água? Sabe quanto, galera? 55,6 mol. Você tem 55,6 mol de água por litro. Então, o que é 2,10 a 23, que não chega nem a 1 mol, né? 2,10 a 23 perto dessa quantidade. É muita água, tá? Por isso que vocês devem lembrar, na aula de equilíbrio, que o professor costuma dizer que a concentração de água não varia. O professor, no caso eu, né? Não só eu, mas os professores de química falam, a concentração de água não varia. Claro que não, tem água pra cacete ali, né? E outra, para você calcular a concentração de alguém, esse alguém precisa estar dissolvido em outro alguém. Como é que você vai calcular a concentração de água na água, né? Não tem cabimento, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos íons eu tinha no começo? 0. Concorda? Estou partindo da ideia de que nenhuma molécula ainda ionizou. Beleza? Agora eu vou jogar lá dentro ácido. Tcharam! Quando eu jogar lá dentro, quanto vai reagir daquilo? Simples. 5% daquilo que você colocou. Moléculas. Pronto. 5% daquilo. Quanto que dá 5% disso? 5% não é 5, 10 a menos 1? 5, 10 a menos 1. Menos 1 não, menos 2, perdão. Né? Então, ó, 5% de 2, 10 a 23. É a mesma coisa que pegar 5%, que é 5, 10 a menos 2, vezes 2, 10 a 23. Vai dar 10 vezes 10 a 21. Que é a mesma coisa que 10 a 22, tá? 10 a 22. Então, essa quantidade de moléculas conseguiram se quebrar. Aí você pensa assim, peraí, cada vez que uma molécula quebra, ela vai gerar um H3 a mais, não vai? Então, se cada molécula gera um H3 a mais, quando 10 a 22 quebrarem, quanto vai ter lá dentro? 10
a 22. Concordam? E aí eu posso fazer isso para o X- também. Por quê? Porque cada uma molécula gera um X-. Então, se 10 a 22 quebraram, formamos 10 a 22 X-. Tá aí. Quanto sobra no final? Bom, aqui, ó, vê que a gente já respondeu quase tudo, né? Ó. O número de moléculas ionizadas, tá aqui, ó, 10 a 22. O número de moléculas não ionizadas, eu faço o que falta, ó. Isso aqui são as moléculas ionizadas. As não ionizadas seriam 95%, que é o que sobrou do ácido. Que é 0,95 vezes 2, 10 a 23. Tá? 0,95 vezes 2 dá 1,9, se não me engano, né? Então, a quantidade de moléculas que sobraram foi 1,9 10 a 23. Vezes 10 a 23. Tá? Então, no final das contas, o que tem lá dentro? Tem 1,9 10 a 23 de ácido. Tem 10 a 22 de H+, 10 a 22 de X-. Pronto. Tá aí. Beleza? E aí, para finalizar, né, ele fez uma outra pergunta. Quantos mols eu tenho por litro? Por litro. Bom, vamos pensar o seguinte. 6 vezes 10 a 20... Eu vou colocar aqui separadinho o item E, tá? Porque aí ele é a resposta mais diferente assim. Tá? 6 vezes 10 a 23 partículas correspondem a 1 mol, não é isso? Tudo bem. Só que lá dentro nós não temos 6 10 a 23 partículas. Nós temos, na verdade, 2 10 a 23. Opa. 2 10 a 23. Então lá dentro você tem menos de 1 mol. Tá? 2 10 a 23 dividido por 6, 10 a 23, cancela, dá 1/3 de mol. 0,33 arredondando. Tá certo? Lembra que no comecinho do exercício eu pedi para a gente supor que nós tínhamos 2 litros? Então eu posso dizer que lá dentro eu tenho 0,33 mols contidos em 2 litros. Qual é o número de mols que eu tenho por litro, ou seja, para 1 litro? Toda vez que ele fala por litro, ele está falando para 1 litro, para apenas 1 litro. Tá? Então dá 0,33 dividido por 2. Dá 0,1650. Tá? X igual a 0,1650 mol por litro. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas esse finalzinho, né, esse último dessa regra de 3, a gente acabou calculando a concentração do ácido. Tá? Beleza? E aí uma outra coisa, que eu nem sei se vocês teriam dúvida nisso, mas eu já vou falar de qualquer jeito. Danilo, você usou o número de moléculas de todo o ácido que ele colocou lá dentro, não é? Sim. Independente dela estar ou não ionizada. Quantas moléculas havia lá dentro, quando eu coloquei? Olha, 2, 10 a 23. Então eu estou calculando a concentração em cima disso. Eu também poderia calcular a concentração do íon H+,
Podia calcular a concentração do íon X-, tá? Mas não é o objetivo da questão, tá? Beleza? Beleza? Para mim, tá tudo certo. Eu já acho que eu falei tudo que eu gostaria de ter falado para vocês hoje.